Bom dia, muito bom dia! Hoje é quarta-feira, dia 11 de setembro. Eu sou a Jussaber e você está no Giro do Loop, o seu passeio matinal pelas principais notícias do mundo da tecnologia. E o PlayStation 5 Pro chegou, é real e a gente vai falar sobre ele. Todos os modelos da linha iPhone 16 agora contam com 8 GB de memória RAM. Isso tudo por conta da inteligência artificial Apple Intelligence. E também temos aí o lançamento do celular dobrável, né, que é de 2 dobras, na verdade, o Huawei Mate X-T. E a gente vai falar mais sobre esse celular e sobre outras notícias, mas antes disso, senta aí, respira, pega o seu cafezinho e bora girar. Em um evento de 10 minutos, a Sony, ou melhor, a PlayStation, né, que é a divisão da Sony focada na parte gamer, lançou o PlayStation 5 Pro. Eles prometem, né, que esse vai ser o console mais poderoso do mundo. E, considerando as características gerais desse novo console, realmente ele está prometendo bastante e talvez entregue isso tudo na prática. No geral, ele vem com o mesmo processador da geração passada, né, entre aspas, que é o PlayStation 5, que é o AMD Zen 2, que traz aí uma configuração um pouquinho mais robusta nessa geração do Pro, que dá ali 10% a mais de performance para você ter um desempenho um pouco acima da geração passada, que na verdade é a mesma geração, mas é o console um pouco mais antigo, né, que foi o lançado em 2020. De qualquer forma, ele também veio com SSD de 2 TB e ele continua com o controle, o DualSense Wireless. Ele também vai vir com o jogo Astros Playroom pré-instalado. Então você vai ter a oportunidade de testar toda a performance desse console com um joguinho preparado para ele e configurado de acordo com as especificações gerais que ele tem. Durante a apresentação, a PlayStation deixou claro que o PlayStation 5 Pro vai ter ali o formato Big 3, que é basicamente trazer ali 3 pilares de desempenho focados para garantir um destaque maior para este produto. O primeiro pilar é relacionado à sua GPU, que saltou de 10.28 teraflops para 33.5 teraflops, que é um ganho de 45% em relação à geração passada. O que é bem interessante se a gente for analisar que o console tem que entregar melhorias na GPU. Então, a parte gráfica desse videogame realmente vai ser muito avançada. Outro ponto em relação a esses pilares é que o PS5 Pro agora tem o Advanced Ray Tracing, que traz aprimoramentos 2 a 3 vezes maiores do que a gente tinha lá no PlayStation 5. Então, a gente vê que existem upgrades relacionados à parte gráfica que são bem considerativos e que fazem muito sentido para que a gente tenha uma experiência gráfica não só na parte visual, mas também na experiência prática muito mais interessante, porque tem gente que ainda é apegada àquela parte gráfica ao invés da jogabilidade geral do jogo ou a história por trás do game. Então, eles pensam também nesse público, porque é óbvio que é o público que vai ser atraído por um console que tem umas configurações um pouco mais robustas. Para finalizar essa parte dos 3 pilares, eles também trouxeram como novidade o PSSR ou PSSR, que é a inteligência artificial ali que foca em fazer o upscaling da qualidade gráfica dos games mais antigos ou dos games que são compatíveis com o PlayStation 5. Isso significa que jogos que foram configurados por padrão ali em 1080p, graças a essa inteligência artificial implementada no PSSR, vai conseguir chegar a uma resolução 4K, porque a IA vai conseguir fazer o aprimoramento dos pixels para melhorar essa resolução. Então vai ser bem interessante a gente ver essa aplicação na prática, porque a gente já vê isso muito em Smart TVs, mas agora a gente também vai ver em um console. E eu quero ver como que vai ser essa combinação dessas inteligências artificiais de upscaling entre Smart TVs e consoles na prática também. E o PlayStation 5 Pro, que apesar de ter sido anunciado ontem, ainda não foi lançado de fato, vai ter o seu lançamento realizado apenas no dia 7 de novembro. E o preço dele, aqui no Brasil, ainda não foi divulgado, mas lá nos Estados Unidos é de 699,99 dólares. Na prática, a gente tem aí um preço convertido diretamente do dólar para o real de R$ 3.935, mas provavelmente, considerando margem de lucro e o fato do PlayStation 5 Pro talvez não ser fabricado aqui no Brasil, esse valor vai subir consideravelmente quando o anúncio dele aqui no Brasil chegar. E parece que a Apple rendeu-se às configurações que
fazem mais sentido para celulares Android também nos iPhones, né? Agora, os iPhones 16, toda a linha iPhone 16 conta com 8 GB de memória RAM. Isso quer dizer que tanto o iPhone 16 quanto o iPhone 16 Plus, o Pro e o Pro Max contam com 8 GB de RAM. No ano passado, somente a linha Pro, no caso o iPhone 15 Pro e Pro Max, contava com essa configuração, mas agora toda a linha iPhone 16 traz esse upgrade de memória RAM por conta da inteligência artificial. O fato deles terem implementado o Apple Intelligence nos seus celulares faz com que seja necessário dar um upgrade na memória RAM para garantir que não vai rolar travamentos. A gente sabe que a Apple é bem conhecida por ser uma empresa que traz celulares muito mais robustos, que não travam com facilidade, tanto que a Apple ficou por anos ainda lançando celulares com 4 GB de memória RAM e só há poucos anos ali, perto de 2020 para cá, que eles começaram a fazer um upgrade real. Então, é interessante a gente ver que mesmo a Apple percebe que a inteligência artificial realmente pode comprometer a usabilidade prática do celular e para tentar se privar de reclamações no futuro, eles já garantiram ali uma sobrevida de memória RAM, porque conforme o celular for recebendo atualizações, tanto na Apple Intelligence como no próprio iOS, ter mais gigas de RAM vai garantir que a usabilidade vai ficar confortável ao longo dos anos, né? Porque a Apple tem aí a política não oficial de lançar atualizações por 6 anos para os seus aparelhos, então eles têm que garantir que até 2030 o iPhone 16 vai estar funcionando super bem. E uma novidade é que o iPhone 16 Pro conta com suporte ao formato JPEG XL, que é uma versão um pouco mais robusta do JPEG padrão que existe nos iPhones, garantindo aí uma compressão aprimorada para que a imagem tenha uma melhor resolução e que não seja tão comprometida e que você também não tenha que recorrer ao RAW para ter ali aquela qualidade máxima de imagem quando você só quer uma fotografia para publicações online. A gente já tinha adiantado no giro de ontem que ia rolar o lançamento de um celular de dobra tripla da Huawei, mas depois que o giro foi pro ar, ele foi realmente oficializado. Trata-se do Huawei Mate XT. Essa versão é a Ultimate Edition, né, que foi anunciada. É de um celular que traz aí uma dobra um pouco diferente do que a gente está acostumado a ver, né? Tanto no Pixel Fold e até outros aparelhos da linha Fold da Samsung e da própria linha dobrável da Xiaomi, né? Porque ele traz aquela dobra tripla que faz aquele formatinho de carteira, ou quase uma sanfona em forma de celular. De qualquer forma, o aparelho, apesar de ter esse visual um pouco diferenciado, ele traz configurações ainda mais robustas e realmente premium para a sua categoria. Ele tem um acabamento todo em couro e ele tem as opções de cor tanto em vermelho quanto em preto. Nas especificações gerais, ele tem a tela OLED de 10.2 polegadas, que é o tamanho de um tablet mesmo, e a tela dele, além de grande, também traz uma resolução um pouco maior, porque é uma resolução 3K com taxa de atualização de 120 Hz. E também, esse celular, ele não tem só essa tela grandona de 10.2 polegadas. Quando você dobra uma vez, você tem ali 7.9 polegadas, e se você dobrar 2 vezes para ele ficar mais compacto, você tem 6.4 polegadas. Então você tem 3 opções de uso com esse smartphone, o que é bem louco se a gente for analisar bem, porém faz sentido para quem gosta de versatilidade. Ele também traz o chipset Kirin 9010, que é um concorrente direto, né, da plataforma Snapdragon, então é um celular topo de linha. Ele tem 16 GB de memória RAM e 1 TB de armazenamento interno. A bateria não é das maiores, se a gente for considerar que são 3 telas, mas também não é tão pequena assim. São 5.600 mAh e tem carregamento rápido de 66 watts com fio. Então ele tá bem interessantinho se a gente for olhar bem na perspectiva aí de experiência prática de uso e até mesmo de autonomia, que talvez não seja das maiores, mas o carregamento rápido ajuda nesse momento para você ter ali o celular carregado o tempo inteiro. E ele também tem o sistema operacional Harmony OS, porque a gente sabe que teve aquela restrição da Huawei que não tem mais acesso ao Android, então eles tiveram que fazer ali um outro sistema para você ter acesso aos aplicativos, né, da própria Huawei e conseguir utilizar o celular de uma maneira mais fluida. E esse celular, inclusive, tem muitos recursos de inteligência artificial que geraram em um momento polêmico que eu vou falar na próxima notícia. Mas
antes de falar da próxima notícia, eu vou falar o resto das configurações desse celular. Ele tem câmera frontal de 8 megapixels, a câmera principal dele é de 50 megapixels, né? As câmeras traseiras, no caso, trazem a tecnologia X-Made. A câmera secundária é um sensor de 12 megapixels e a periscópio também de 12 megapixels, mas com um zoom de 5.5x. Em relação ao preço, a gente tem duas opções. O modelo mais básico do Huawei Mate X-T está saindo a 19.999 yuans, que é R$ 15.877. Mas a gente sabe que não vai chegar aqui no Brasil, então para quem tem dinheiro infinito e tem curiosidade de testar um celular com dobra tripla, pode ser aí uma boa opção. Lembra que eu falei que a notícia da inteligência artificial da Huawei tinha tudo a ver com a próxima notícia que eu ia falar? Pois é. Parece que lá na China, após o lançamento do iPhone 16, muitos usuários não se agradaram de algumas decisões da Apple. De acordo com algumas informações que vazaram ali no blogzinho que tem em chinês, Weibo, muitos usuários reclamaram que os iPhones 16 não tiveram tantos upgrades de hardware e o fato também da inteligência artificial não ter tantos recursos quanto eles esperavam. É interessante que a Apple anunciou que o Apple Intelligence vai ter tradução para a China, no caso vai ter ali a tradução para o idioma chinês, mas somente em 2025. Então, quem comprar o iPhone 16 de qualquer modelo da linha iPhone 16 lá na China só vai ter atualização para o chinês em 2025. Porém, tem um grande ponto negativo nesse rolê, porque mesmo tendo a tradução do Apple Intelligence para o chinês, não significa que você vai conseguir utilizar na China, porque o ChatGPT é bloqueado lá na China. Logo, tudo que tem a ver com as inteligências artificiais ligadas à OpenAI não estarão disponíveis na China. Logo, mesmo que a Apple libere essa atualização, não significa que os chineses vão conseguir utilizar, né, no caso a Apple Intelligence, no iPhone 16 comercializado por lá. E eles reclamam também que a Apple deveria ter feito parceria com empresas de software focadas em inteligência artificial da própria China para garantir que os usuários vão ter acesso aos recursos de IA no iPhone 16, mas isso não aconteceu, o que vai gerar uma grande preocupação e talvez até mesmo um flop da linha iPhone 16 por lá. E isso faz com que a Huawei tenha pego ali uma rabetinha muito boa nesse momento, porque agora que eles estão comercializando o Mate X-T ou Mate X-T com inteligência artificial por lá, isso pode garantir que o celular com dobradura tripla se destaque ainda mais do que o próprio iPhone 16, que normalmente é o celular que tem ali o destaque maior nesse finalzinho de ano por lá, e não vai ser bem isso que vai acontecer, considerando tudo que está sendo reclamado pelos chineses nesse blog da China, né? E deu ruim para o Google, né? Recentemente saiu a decisão de um processo que está rolando desde 2017 lá na União Europeia e o Google foi condenado a pagar 2,4 bilhões, quase 15 bilhões de reais por prática de antitrust. Isso significa que, de acordo com a Comissão Europeia, o Google estava utilizando o mecanismo de busca para favorecer os próprios anúncios e isso fazia com que empresas rivais, que eram menores, não tivessem a mesma visibilidade para a comercialização de compra online, para incentivo da compra online. E isso fazia com que as empresas concorrentes ficassem ali quase em um ghost ban, né? Que é um banimento ali fantasma. Elas estavam aparecendo, mas não tanto quanto deveriam. Por ter praticado este comportamento nada ético, o Google foi condenado. E de acordo com os juízes do Tribunal de Justiça da União Europeia, em particular, é proibida a conduta de empresas em posição dominante que tenha o efeito de dificultar a concorrência com base no mérito e, portanto, seja suscetível de causar danos a empresas individuais e consumidores. E o Google também respondeu de uma forma bem quase Lady Gaga, né? Para quem lembra do meme vai entender o que eu vou dizer. O Google apenas disse o seguinte: estamos decepcionados com a decisão. Bom, boa sorte ao Google, que é uma empresa bilionária, e vamos ver se outros capítulos e outras empresas que praticam também esse tipo de comportamento lá na União Europeia serão condenados em breve.
E ontem, a missão tripulada Polaris Dawn da SpaceX foi lançada. Essa missão já era para ter sido lançada há algumas semanas, mas tiveram alguns problemas ali na cápsula de vazamento de gás hélio e eles tiveram que adiar e falaram que ia fazer o lançamento, né, um dia depois de terem feito esse adiamento, só que, na verdade, eles fizeram ali um adiamento de 2 semanas. Mas agora foi. Esse pessoal que foi nessa missão são pessoas normais, super normais da sociedade. Um empresário bilionário, um piloto de caça militar aposentado e 2 funcionários da SpaceX. Achei bem interessante que eles mandaram 2 funcionários, tipo assim, teste beta. Se explodir, menos 2 funcionários na CLT. Esse veículo, né, espacial entrou em órbita em 9 minutos após a decolagem, que aconteceu às 5h23 no horário da Flórida, 6h23 aqui no horário de Brasília. E essa missão da Polaris Dawn vai acontecer durante apenas 5 dias e tem o propósito de ser a primeira caminhada espacial da história em uma missão comercial, né? Que é, no caso, ali com pessoas normais da sociedade fazendo esse tipo de aventura espacial. E durante esse passeio, eles poderão alcançar até 1.400 quilômetros de altitude e será o ponto mais distante da Terra que já foi alcançado pelo homem desde a missão Apollo, que foi encerrada lá em 72. Então a gente espera que dê tudo certo durante esses próximos dias e que daqui a alguns dias a gente fale aqui no Giro que todo mundo voltou em paz e vivo aqui para a órbita terrestre. Se não acontecer isso, a gente também vai falar, porque a gente tá aqui para isso. Enfim. Bom, pessoal, esse foi o Giro de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você nos acompanha pelas plataformas de áudio, é só passar lá no YouTube também e colocar lá no campo de pesquisa Giro do Loop para você se inscrever no nosso canal do YouTube e ficar por dentro das notícias em forma de vídeo também. E nos vemos no próximo Giro. E já que perdemos aí recentemente o James Earl Jones, né, que era a voz do Darth Vader, que a força esteja com vocês. Tchau, tchau.